Nessa aula eu vou mostrar como trabalhar com o Spark. Agora você faz a seguinte pergunta: mas o Spark não é para iniciar o servidor? Ele é também para iniciar o servidor, mas não é somente para iniciar o servidor. Se você já trabalhou com o Laravel, provavelmente já trabalhou com o Artisan. O que é o Artisan do Laravel? É uma CLI, ou seja, são comandos que eu vou colocar no terminal para interagir com a aplicação. O Spark é literalmente a mesma coisa. Se eu quiser saber todos os comandos do Spark, eu coloco php Spark e dou um Enter. Olha o que aparece aqui em cima. CodeIgniter versão 4.2.1 Command Line Tool. Então ele é uma ferramenta para linha de comando, para interagir aqui no terminal. E se eu colocar algum desses comandos aqui que estão em verde, vai acontecer alguma coisa. Por exemplo, se eu quiser limpar o cache, eu coloco php Spark cache clear. Se eu quiser pegar as informações do cache info. E agora tem para trabalhar com o CodeIgniter. O env para pegar o ambiente que eu setei lá no arquivo .env. Tem o help para pegar as informações de cada um desses comandos. Por exemplo, se eu quiser pegar as informações do controller, de como que cria um controller. Então eu coloco php Spark help e depois coloco make controller. Tá aqui, ó, make controller. Tem o namespace para pegar, para verificar se os namespaces estão setados corretamente. Tem o publish, route, serve. Tem aqui para trabalhar com o banco de dados, para criar o banco de dados, para trabalhar com a seed, table, migrate. Eu vou criar aulas para esses assuntos ainda, que eu ainda não criei. Tem para gerar uma chave para encriptar, utilizando keyGenerate. Ele vai colocar lá dentro do arquivo .env, ele vai colocar uma chave para trabalhar com as encriptações do CodeIgniter. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no .env, deixa eu só colocar aqui, deixa eu fechar, vai. Aqui, ele vai colocar aqui dentro a configuração de uma chave, ele vai gerar uma chave, vamos ver? Vamos lá, volta aqui no terminal e coloco php Spark, vai ser make, isso aqui, cadê? Make não, é keyGenerate. Então vai ser php Spark keyGenerate. Olha só o que vai acontecer. Ele foi gerado, no caso apareceu uma mensagem, Applications New Encryption Key was successfully set. Então ele setou uma nova chave para encriptar. Ele foi gerado aqui no arquivo .env, em algum local aqui ele gerou. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Era para ter gerado aqui, que ele não foi gerado. Vamos ver, espera aí. Eu venho aqui no terminal novamente. Applications New Encryption Key was successfully set. Então era para ser gerado aqui no arquivo .env. Será que eu não vi? Ele criou algum local aqui e eu não vi. Ctrl F que não foi gerado. Era para ser gerado aqui a chave e não foi gerada. Estranho mesmo. Então vou fazer o seguinte, eu volto aqui, eu vou gerar novamente php Spark keyGenerate. Então ele gerou uma chave e não gerou aqui dentro do arquivo .env. E era para ter gerado, porque eu já utilizei esse comando algumas vezes e sempre gerou a chave aqui dentro. Será que é por eu ter criado já essa chave e ter deletado, aconteceu isso? Ele não gerou novamente essa chave? Estranho. Então vou fazer o seguinte, eu vou parar essa aula agora e vou instalar novamente o CodeIgniter e já volto para mostrar para você que se é o problema de eu já ter gerado essa chave ou não. Eu instalei novamente o CodeIgniter, então essa é uma instalação fresca. E veja que ele vem com o .env, só env. Então você vem, renomeia, coloca .env. Agora vem aqui no terminal e faz a mesma coisa. Chama aqui php Spark keyGenerate. Agora vem aqui dentro de .env. Deixa eu só fechar isso. Vamos ver se gerou. Tá aqui, ó. Gerou a chave Encryption Key. Então, será que se eu gerar uma vez e deletar, ele não gera de novo? Vou fazer um teste. Eu vou pegar isso aqui, dar um Ctrl X. Vem aqui, mando gerar novamente. Aí não gerou. Então, se ele já gerou uma vez, ele não gera novamente. Então, esse é o problema. É bom saber. Isso eu não sabia. Vamos lá, de novo. php Spark. Vamos ver os comandos que tem. Deixa eu só maximizar, fechar isso aqui. E depois tem os generators. Os generators são para criar alguma coisa. No caso, para criar arquivos.
Veja que tem make. Make em português significa fazer, então ele vai fazer alguma coisa. Nesse caso, vai criar um comando, vai criar um arquivo de configuração, vai criar um controller, uma entity, um filter, uma migration, um model, um scaffold, um seeder, um validation e um migration create. Migrate create. Esse migrate create e esse session migrate, veja que está depreciado. Então, desconsidere esses daqui. Depois aqui embaixo tem o housekeeping, que é o debug bar. Sobre a debug bar, eu ainda vou criar uma aula a respeito dele. Eu acho que vai ser a próxima ou a outra. E tem o logs clear, para limpar todos os logs. Lembra desse comando aqui, desse help? Eu vou criar um controller utilizando esse help. Quer ver? PHP, Spark. E vou colocar help, make controller. Então aqui ele fala o seguinte. A maneira de utilizar esse comando é utilizar make controller, o nome do controller e depois as opções. E lembrando, se você quiser colocar um help, ou seja, ver todos os comandos disponíveis para um comando específico, todas as opções disponíveis para um comando específico, você tem que colocar o help antes do comando, porque se eu colocar make controller e depois o help, olha só, make controller, se eu colocar o help depois, ele vai criar um controller chamado help. Veja que ele criou dentro de controllers um controller chamado help. Ele coloca o help, o controller, com a primeira letra maiúscula, independente se eu colocar aqui com a letra minúscula. Veja que eu coloquei com a letra minúscula e colocou aqui com a letra maiúscula. Então aqui, dentro de controllers, ele criou o help. Então, para você ter acesso às opções de um comando, você coloca o help antes do comando. Então tem o make controller, o nome do controller e depois tem o options. Esse options é isso aqui embaixo, ó, tudo isso aqui. Eu posso utilizar o bar, o restful, o namespace, o suffix e o force. Eu vou utilizar esse sufixo aqui. Esse sufixo ele faz o seguinte, ele coloca o controller, esse sufixo controller, logo depois do nome do controller. Porque quando eu utilizei o make help, o que aconteceu? Ele criou o help, mas só que sem o sufixo controller. Sem esse sufixo aqui, ó, esse sufixo controller. Então, se eu colocar PHP, Spark, make controller, vamos supor que seja post. Ele vai criar o post, mas se eu colocar um sufixo, se eu vier aqui e colocar sufix com 2 Fs, ele vai criar o post controller. Tá vendo aqui, ó, post controller. Veja que aqui tem o post controller. E se eu quiser criar um model, a mesma coisa, make model. Se eu quiser pegar as informações de como criar um model, as opções para criar um model, PHP, Spark, help, make model. Acho que você entendeu a ideia, né? Então, de novo, clear, PHP, Spark, para pegar todos os comandos aqui. Você vê todos os comandos que você tem para interagir com a sua aplicação. Lembra lá do PHP Artisan Help? PHP Spark Serve? PHP Spark vai ser help serve. E tá aqui, ó, o comando para iniciar, Launches the Codeigniter PHP Development Server. Então vem aqui, PHP Help Serve, veja que aparece as opções para trabalhar com o Spark Serve. Eu tenho que colocar PHP, Spark, Serve, e depois eu posso colocar --PHP, PHP Binary, o host, que eu já mostrei para você, a porta, que eu já mostrei para você, enfim. Então, você colocando help antes do comando, você pega todas as opções que tem desse comando. E colocar PHP Spark vai pegar todos os comandos disponíveis para fazer alguma coisa com o Spark. E nesse curso, você vai ver muitas vezes eu criando coisas utilizando aqui o Spark, como por exemplo, criar um model, criar um controller, criar uma seeder, criar uma seeder, uma migration, enfim, você vai ver eu várias vezes vindo aqui no terminal e trabalhar com o Spark. Então é assim que trabalha com o Spark. Eu aconselho muito que agora você abra o seu VS Code, abra o terminal e comece a brincar com esse Spark, porque ele vai ser bastante útil. É muito importante que você se familiarize aqui com o Spark, com os comandos do Spark.